Todos nós estamos caminhando em uma viagem, em uma direção à eternidade. Não tem como. Eu e vocês estamos caminhando em direção ao único lugar. E este lugar tem 2 endereços. Estamos numa caminhada que não está conduzindo o homem a 2 endereços. E esses endereços são endereços eternos. Céus ou inferno. Onde passarás a eternidade? Céus ou inferno? Não tem um outro caminho. Não tem para onde correr. Queira você ou não, estamos caminhando em direção à eternidade. E a pergunta é: onde passarás a eternidade? Pare e pense, amada igreja. Eu gostaria que a irmã Jo, que está ali no comando, coloca em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ok. Vamos lá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. De onde nós viemos? E do pó nós vamos para onde? Voltar para lá. Alguém tem dúvida disso? Vai num cemitério, procura os corpos que estão lá. O corpo vira terra. Nós viemos do pó e vamos retornar. Essa é a convicção que nós temos que carregar, igreja. Viemos do pó e iremos retornar para o pó. É a palavra que diz isso. Vai lá em Eclesiastes 12:7. Nós temos que ter um ponto de partida para entender, amada igreja, onde nós estamos, quem somos, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, qual o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então, Gênesis capítulo 3, que nós lemos, 19, diz que nós viemos do pó e do pó nós retornaremos. Não desconheça isso. Nós não estamos ainda nos céus, nós estamos no mundo. Não viva nesse mundo como você estivesse agora nos céus. Nos céus não tem problemas, não tem dificuldades. No céu não tem choro, no céu não tem tristeza. No céu não tem dia, no céu não tem noite, não tem sol, não tem lua. Os céus é glória. Então você não viva aqui nessa terra achando que está ainda nos céus. Enquanto esse corpo estiver aqui em pé, nós estamos passando lutas. Então Eclesiastes capítulo 12:7 diz: e o pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus, que o deu. Para aí. O pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus. De quem é o espírito? Quando Deus fez o homem, o que é que Deus colocou dentro do homem? O espírito. E ele quer o quê? Então, digamos que ele pegou o nosso espírito, emprestou para nós estarmos dentro desse corpo, a passar um tempo aqui nessa terra. Então, nós somos o gerente de quê? Do nosso espírito. O corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Esse é o propósito que Deus fez em nós.
Olha como existe uma conexão entre Gênesis capítulo 3, 19 com Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra. É uma ordem do Senhor, vai voltar à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Nós sabemos que o espírito, o que é o espírito? Eu já falei muito aqui. Vocês têm noção do que é o espírito, não tem? O que é o espírito do homem? Qual é a função do espírito do homem? Qual é a parte do espírito? Essa é a terceira parte, ou a terceira parte da tricotomia humana, né? Corpo, alma e espírito. Aqui está falando do espírito. Espírito. A diferença entre espírito e alma? Tem diferença? E qual é a diferença do espírito para a alma? Cadê os microfones aqui para circular? Escola bíblica é importante você participar, tirar dúvida e perguntar. Nós estamos falando de uma caminhada eterna que nós estamos. Eu não desconheço isso, eu não posso desconhecer que eu sou um ser espiritual e que meu corpo veio do pó, vai para o pó, vai tombar e eu não posso mais estar aqui. Isso pode acontecer hoje à noite, hoje à tarde, agora, pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento o nosso corpo vai voltar para o pó. É o que nós estamos lendo dentro da palavra em Gênesis 3, capítulo 19 e Eclesiastes 12, 7. Agora tem uma coisa. O pó volta para a terra e o espírito volta o quê? A Deus. Então vamos lá. Qual é a diferença entre o espírito do homem para a alma do homem? Quando eu falo homem, estou falando de um gênero, seja homem ou mulher. Se o espírito volta para Deus, e o que é que significa esse espírito? O que é que você entende pelo seu espírito? O que é o espírito do homem? Há uma diferença entre espírito e alma? Tem. Então qual é a diferença? Qual é a diferença? Tem diferença? Vamos lá. Você tem alma? Olha aqui. Você tem alma. Cadê o cameraman lá? Observe. Você tem espírito? Tem. O que representa seu espírito? O que é o seu espírito? Qual é a função dele dentro de você? Toma. Eu acho que o espírito é o que nos alerta, nos guia, Isso. assim, né? Pra gente, tipo, não faça isso, vá por esse caminho. Eu acho, no meu ver, que essa é a função do espírito. Pronto. A função do espírito dentro do seu achômetro é isso. E a alma? Espírito e alma são a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, qual é a função do espírito do homem e a função da alma? Então, ok. Tem mais alguém que quer falar? Passa aí o ajudante. Vamos lá. Quem é que vai se habilitar a falar? A irmã Marisa quer falar? Ok. Tem mais alguém que se habilita a falar? O que diferencia alma e espírito? A palavra diz que o espírito volta para Deus. E a pergunta é: o que é o espírito que Deus colocou dentro da pessoa? E que esse espírito é dele e volta para ele. Tem mais alguém que quer falar? A irmã Nete quer falar. Quando a gente entende na palavra de Deus, o Espírito de Deus é o que nos dá vida. O Espírito eu entendo como o fôlego de vida que o Senhor nos deu, é o Espírito de Deus, é o que nos faz viver, que nos mantém de pé aqui nessa terra, é o Espírito de Deus que Ele nos deu, nos soprou, né? E a alma é o nosso intelecto, que nos faz pensar, que nos faz agir, que nos faz programar, é o nosso sentimento, é a parte da alma.
O meu entendimento. Ok. Então, segura o microfone aí. Aí. E o espírito é o quê? É vida. É o fôlego de vida que o Senhor nos O deu. fôlego de vida. Que volta para Deus Que volta para quando o Deus. corpo tomba. Sim, O exatamente. espírito. Tá bem. Sem o Espírito, não temos vida. Ok. Tem mais alguém? É importante. A sua dúvida pode ser a dúvida do irmão que está do lado. Escola bíblica, estudo bíblico é para isso. É para a gente conversar, tirar as dúvidas, aprender. É para isso que tem a escola bíblica. Tem mais alguém? Observe lá. E o pó volte à terra. Esse pó se refere ao quê? A carne. Então, o pó é a carne. Então, Deus fez do pó a carne. Deus fez o boneco, o homem. E quando Deus fez o homem, até aí não tinha vida. Era um boneco. E precisava o que dentro desse boneco, desta obra? O fôlego, a vida dentro da pessoa. Então o corpo é uma casa. Uma casa que foi feita não para morrer. Mas por causa da desobediência, a carne recebeu uma punição. Qual foi a punição? A morte. A morte foi uma punição. A morte é um ser. A morte é um ser. Ela é um ser que ela habita. E a própria morte, como um ser, ela um dia também vai ter o seu destino. E a morte um dia será lançado dentro das trevas. A própria morte, ela vai ter que também dar conta de todas as pessoas que ela matou. Interessante isso. No dia de prestação de conta, a própria morte vai ter que dar conta. A terra vai ter que dar conta. A água vai ter que dar conta. O fogo vai ter que dar conta. É o dia de prestação de conta. Então, a morte, ela tem uma mãe, ela foi gerada. E quem que gerou a morte? O pecado. Entende agora? O pecado gera um ser. Esse ser é a morte, que a morte é uma punição para o nosso corpo. Então, por causa do pecado, nós viemos do pó e teremos que retornar, porque o propósito de Deus, quando fez o homem, não era o homem voltar para o pó, era para o homem viver eternamente diante do Senhor. Então nós entendemos que esse pó é uma casa onde nós habitamos dentro dela. E essa casa nós não temos cuidado com ela. A tua casa você tem cuidado. A tua casa você pinta. Se você tem condição, você pode ter certeza. Os ilustres também, né? Muda tudo. Conforme a tua condição financeira vai aumentando, naturalmente você vai querer mudar alguma coisa na sua casa. Piso, né? Pias, é uma série de coisas, tudo melhor. E você se sente bem dentro da sua casa. Imagina você tem uma casa toda mobiliada. Uma casa com vários quartos, com ar-condicionado, com TV, com, sabe, tudo de... Você teria um prazer de levar uma pessoa para uma casa dessa, ou não tinha? Muitas das vezes está com uma casa lá que só está a porta caindo, as suas condições, não é? E às vezes você tem até vergonha de convidar uma pessoa para a tua casa. Não é verdade? Mas se você tem uma condição, você dá o melhor para a tua casa. E a tua casa é onde você mora, onde a nossa família habita dentro de um teto. E esta casa você tem prazer de mantê-la limpa. Não é verdade? Então faz um teste dentro da tua casa, passa 30 dias sem limpar ela. Não lave banheiro, deixa os papéis higiênicos lá acumular, a pia, deixa os pratos lá cheios de crosta de gordura. E aí você convida uma pessoa para almoçar na tua casa. Teria coragem? Por quê? Hein, Jô? Não tinha coragem não de convidar, deixar 30 dias a casa de cabeça para baixo? Ah, você não ficava dentro da casa. Mas por que você não ficaria dentro da sua casa? Porque o mau cheiro estava demais. Os bichos estavam aí na pia, estava... Agora é interessante.
que essa casa que nós habitamos, que você habita, você não tem cuidado dela. Você não tem cuidado dela. Você não tem se preocupado em fazer uma faxina dentro da casa que você mora. Sabia que o ser humano acaba se adaptando com todos os ambientes? O ser humano é como um camaleão. O camaleão, você coloca ele numa árvore cinzenta, ele vai ficar cinza. Sabia disso? Você pega esse mesmo camaleão cinzento lá e coloca numa árvore bem verdinha. Você sabe o que vai acontecer com o camaleão? Ele vai ficar verde. Por quê? Porque é um animal que ele se adapta ao ambiente. Até uma forma de se camuflar. Ele se camufla de acordo. Então você vê lá a árvore toda cinzenta, tá? Já pensei nem ver o camaleão, que ele está da mesma cor da árvore. E nós, seres humanos, nós temos essa facilidade de se adaptar aos ambientes. Um ser humano se adapta a comer lixo, a dormir na rua. Um ser humano se adapta a sem tomar banho. Ou você nunca viu pessoas que com os cabelos parecendo um Rastafari, né? Só tá aquelas crostras nas BRs e tudo ali. Você passa próximo, não aguenta o mau cheiro. Mas aquela pessoa, ela se adaptou àquela vida e ela não sente aquele mau cheiro. A vida nossa é assim, igreja. Se nós não tivermos cuidado com essa casa que nós moramos e não procurar fazer uma faxina para identificar o tipo de lixo que está aqui dentro, a gente se adapta com lixo. Só isso. Uma certa vez, eu fui convidada, eu, minha esposa, o pastor Gilson, a esposa do pastor Gilson, a missionária. Isso já tem tempo. E a gente foi para um lugar, e eu não vou dizer o lugar, e quem, isso, né? Fomos almoçar. Era o interior. Quando nós chegamos na cozinha, tinha galinha em cima da mesa. A galinha do lugar a gente ia comer. Uma moscaria. E na ponta da mesa tinha uma calcinha de bebê cheia de fezes. Não, tem pessoas que estavam com a gente não comeu, não. Aquele ambiente estava ali, um ambiente tão, sabe, que as pessoas estavam adaptadas àquele ambiente de sujeira. E quando você chegou ali, sabe, o copo para beber água estava fosco. O vidro estava fosco. De banha, de coisa. Ali foi o dia que a gente mais passou sede e fome, foi naquele dia. Mas aquela família se adaptou àquele lugar. Aí eu fui para um outro estado e me levaram lá para a gente passar uns 2 dias para pregar sobre a família, sobre Jesus. Eu fui para lá. Foi interior da Bahia. E estava uma seca muito grande. A água que eles bebiam, o lugar mais próximo era um poço que tinha, que estava verde por cima. Os cavalos urinavam, bebiam água ali. E as pessoas iam pegar para beber. E chegava com um caldeirão, botava aquela babazinha verde para lá e pegava água. A água da pia eles aproveitavam ali para molhar as plantas. Um calor miserável. E aí saímos para evangelizar, falar de Jesus para os parentes. E eu já não aguentava mais. O canto da boca estava espumando de sede. Aí eu fui beber água lá na casa de uma vizinha. A água parecia suco de abacaxi. Vou tomar banho lá, meu Deus do céu. A toalha, estava tão fedendo a toalha. Você se enxugava e deixava lá dentro sei lá, do... Não, eu vou te falar, aquele dia ali foi terrível. Para acabar, para completar, dormi numa rede. Nunca dormi em rede. Acho que as muriçocas tinham um ferrão, porque por cima da rede elas mordiam. Eu digo, meu Deus do céu. O calor terrível. Digo, eu vou dar uma saidinha aqui fora para tomar um ar. Eu vou de noite, né? É tudo candeeiro. Eu achava que continuava ainda. Era um... Quando eu bati, eu caí de barriga no chão lá.
As pessoas do interior, lugar que não tem energia, parece que eles enxergam à noite. Eles têm facilidade de andar à noite. A gente é como cego no cinema, não sei, parece que eles enxergam de noite, não é? Mas o ser humano se adapta a tudo, igreja. E tem uma coisa, nós não podemos se adaptar com coisas que estão na nossa vida. Talvez uma sujeira que está lá, que você está se adaptando. Uma mágoa, um rancor, uma prática de pecado, um egoísmo. Eu acho, eu penso. E o nosso coração nos engana muito. Precisamos, como principalmente servo do Senhor, sempre parar um pouco, se dobrar diante do Senhor. Se nós temos dificuldade de enxergar a sujeira que está aqui dentro, porque tem muitas coisas que você nem precisa orar para Deus lhe mostrar, você já sabe o que está errado, você se desvia disso aí, e diz: Senhor, o que está errado dentro de mim? Se tem alguma coisa que eu olho e não enxergo o tipo de lixo que está no meu corpo, na minha vida, então me mostra, eu quero tirar isso de mim. Eu não quero carregar isso dentro de mim. O nosso corpo é uma casa, igreja. E precisamos fazer uma faxina dentro dela. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você acha dentro de você. Não, eu estou tanto tempo na igreja, para mim. Cuidado. Quando você não estava na igreja, estava no mundo, não tinha tempo ruim para você, não. Não tinha cansaço, não. Tinha uma festa, você sabia que ia trabalhar no dia seguinte, você não estava nem aí. Enchia a cara de cachaça, de droga, viajava, andava distância a pé para umas festas e não tinha cansaço. Aí quando se converte, ficam frouxos, medrosos. Hoje tem culto, mas está nublado. Deixa eu ver se está chovendo. Tem um chuviscozinho aqui, deixa eu ficar em casa. Hoje não. Não tenho mais tempo de ler Bíblia. Não tenho mais tempo de orar. Eu não quero mais reservar. Por que eu falo madrugada? Porque durante o dia você trabalha, você tem suas atividades. Não é fácil você dentro de sua casa durante o dia, principalmente você, mãe que tem filhos, para você reservar tempo com Deus. Não tem como. Você reservar um tempo específico, ficar sós com Deus, para abrir o seu coração para Deus. E qual vai ser o momento mais específico? Quando o teu marido estiver dormindo, tua esposa, teus filhos, estiver tudo em silêncio, e você ter no seu cantinho da sua casa um lugar específico, um altar, que você tem um compromisso com Deus naqueles dias, naqueles horários, o Senhor vai estar lá te aguardando para você falar com Ele. E a gente não tem mais tempo para isso. E depois você fica reclamando porque não tem força para caminhar no caminho do Senhor, para andar com Deus, para estar na igreja. É que dentro de nós já está morto espiritualmente. Aonde quer que você vá, não presta. Porque tudo começou dentro de nós. Então o corpo ele volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. O espírito do homem é o único contato entre Deus e o homem na terra. Deus não se comunica com o homem através da alma. Alma são emoções, razões. Deus não age pela razão do homem. Deus age pelo espírito do homem. Isso quer dizer, o espírito do homem é um ponto de contato entre Deus e o homem. É o que nos comunica com Deus, o nosso espírito com o Espírito de Deus. Imagine agora, o espírito do homem está decaído por causa do pecado. Este homem, ele não tem comunicação com Deus. Como, pastor? Este homem que tem o espírito decaído, ele tem conhecimento, ele tem informação de Deus, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é bom, que Deus morreu na cruz. Ele apenas tem informação, mas ele não tem comunicação com Deus. Por quê, pastor?
Porque o espírito do homem, quando Adão pecou contra Deus, o espírito do homem ele morreu eternamente. A morte não foi que Adão teve, não foi a morte física. O homem teve a morte eterna, porque na hora que Adão pecou, a punição foi para o espírito do homem. Morte eterna, acabou. O homem está destituído da glória de Deus. Não há mais como o homem ter acesso a Deus. Não tem mais como esse espírito mais voltar para Deus, porque ele recebeu uma punição eterna. Então, o espírito do homem, que ele estava de pé com Deus, em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, andando com Deus, lá no Éden, o pecado fez o quê? Deu uma pancada no espírito do homem e o homem morreu eternamente. Então vamos entender isso. Deus, quando olha para esse mundo, ele enxerga dois tipos de seres humanos. No mundo hoje tem duas classes de seres humanos. É assim que Deus vê. Perdidos ou salvos. Sabia disso? Perdido ou não tem quase salvo, quase perdido. Só existe dois grupos de seres humanos nessa terra: salvos ou perdidos. Ou a velha criatura que está dentro do rol dos perdidos. Gente, é sério o que eu estou falando. O ímpio é aquele que não passaram pelo processo do novo nascimento. Todas as pessoas que não tiveram o real encontro e nasceram do Espírito Santo, todos eles estão perdidos, biblicamente falando. Se essas pessoas morrerem nessa condição, estão todos condenados à morte eterna. Lembra disso? Então, quando o pecado veio na vida de Adão, o que o pecado fez com o espírito de Adão? Tomou uma pancada aí, recebeu a punição eterna. Ok. Pastor, só existe ímpios e salvos, perdidos ou salvos. Ou o homem é justificado pela palavra de Deus, ou ele está condenado. A criatura chamada pessoas ímpias, dentro desse rol, os ímpios, as velhas criaturas, são seres humanos que muitos deles têm uma natureza bondosa. Muitos que não roubam, muitos são religiosos, muitos faz o bem, faz caridade. Mas o espírito está decaído. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Vocês vão entender agora o que é o espírito decaído dentro de um ser humano. Antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu e você, o nosso espírito era decaído. O que acontecia conosco? Nós sabíamos que Deus é bom, que Deus existe, que Deus é maravilhoso. Mas nós não queríamos compromisso com Deus. Nós tínhamos prazer no pecado. O espírito decaído tem prazer no pecado, porque quando nós pecávamos, nós sentíamos bem. Prostituir era muito gostoso. Beber era muito gostoso. Usar droga. Viver nesse mundo aí. Para nós, não havia dentro do nosso espírito uma consciência. Quando nós errávamos, quando nós pecávamos, não tinha nada que cobrasse dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Era o nosso espírito que comandava tudo. Não havia uma comunicação com Deus. E aí o que é que nós entendemos hoje? Quando você vê as pessoas que não passaram pelo processo de um novo nascimento. Você acha que eles se arrependem quando prostituem? Você acha que o homem hoje se arrepende porque bebeu? Se arrepende porque roubou? Se arrepende porque matou?
Não há uma consciência dentro dele implantada. O espírito é decaído. Aí, igreja, esse espírito decaído, um dia a misericórdia veio sobre nós e nós reconhecemos que não tínhamos como dar um passo mais à frente se não fosse Deus. As forças terminaram, a saúde terminou, toda a capacidade humana foi embora e entrou dentro de nossa consciência um grito de socorro. Deus! Sem o Senhor, eu estou perdido. Eu agora quero tomar uma decisão e aceitar o Senhor como Salvador da minha vida. Olhe a ação do Espírito Santo agora. Olhe o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa. O Espírito Santo pega o espírito do homem decaído, recria dentro do homem. Você deixa de ser uma velha criatura para se tornar uma nova criatura. Você agora recebe uma segunda filiação. A primeira filiação biológica, que você nasceu de sua mãe, biológica. Recebe a segunda filiação, a filiação espiritual. O que fez Deus agora? Ele trouxe aquele espírito decaído, condenado à morte eterna. Deus faz um processo de um novo nascimento, trazendo o espírito do homem para ele. Por isso que o nosso espírito é dele e vai voltar para ele. Porque esse espírito que foi implantado dentro do nosso espírito, que é o Espírito Santo, ele colocou a natureza de Cristo dentro de nós. Agora vivemos como Cristo vive. Pensamos como Cristo pensa. Por isso que a Bíblia diz que nós agora somos imitadores do Senhor. Isso não é obra do homem. Não é obra do Espírito do homem. É uma obra do Espírito Santo no Espírito. Estão entendendo? Então agora não é um esforço humano. Agora é o Espírito Santo no meu espírito, porque o Espírito Santo está encontrando no meu espírito espaço e repouso dentro de mim. Porque simplesmente eu peguei e fiz uma faxina na minha vida. A minha casa, que eu habito aqui dentro, eu tenho limpado ela, pegado o pecado, jogado fora, pegado a mágoa, jogado fora. Eu tenho me esvaziado, e na proporção que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Ele vai preenchendo. A consequência disso é uma vida parecida com a vida de Cristo. É o próprio Deus dentro de nós. A gente vai se voltando para Ele e Ele vai se voltando para nós. E a consequência disso é uma vida de santificação. Aí, esse Espírito dentro de nós é o que nos comunica com Deus. Por isso que você sente a presença de Deus. O ímpio não sente a presença de Deus. Por isso que antes de você pecar, o Espírito Santo te dá um alerta. Não faz isso. Ei, não faz isso. Mas olha que riqueza dentro de nós. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, a gente pecava desenfreadamente, igreja. Não tinha nada para cobrar de nós. Aí o Espírito Santo dentro de nós diz assim: Carlos, Marise, Nete, não faz isso, filha. Olha o espírito nosso ligado com Deus e a comunicação. Entenda que o espírito do homem é que liga o homem a Deus. A comunicação, sentir a presença de Deus, querer a cada dia a alegria da salvação. Mas só que agora o espírito que tem a comunicação com Deus é o que vocês têm com Deus?
Tem prazer de ler a Bíblia, prazer de orar, prazer de falar com Deus, prazer de apresentar esse Deus na sua vida. Você está trabalhando, está dentro de um ônibus, está na rua, onde quer que você está, você quer apresentar esse Deus na sua vida. O Espírito Santo lhe mudou tanto, trabalhou tanto a sua vida. Sabe por quê? Porque você permitiu, através de renúncia, através de algo chamado santificação. Sem a santificação, nós não veremos a quem? Não tente ver a Deus sem santificação, que você não vai ver nunca. Tu vai ficar fanático. Tu vai ficar com muitos crentes por aí, uma aparência de santo, mas por dentro demônio. Não tente ser santo, parecer com Deus, amada igreja, se vocês não passarem por um processo chamado santificação. O que é isso? O que é ser santo, como a Bíblia diz? Sede santo como eu sou. Santo quer dizer separado. Separado. Você consegue se separar dos ambientes que você encontra pela frente. Você é igual o óleo na água, não se mistura. Pegue meio litro de água e pegue meio litro de óleo. Bate no liquidificador, deixa o dia todo lá. Depois desliga. O que é que vai acontecer com a água e o óleo? Vão estar misturadas? Tem como misturar? São duas partes distintas, diferentes, com propriedade diferente. Não adianta. Por isso que a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu preciso carregar isso dentro de mim. Eu tenho que ser diferente. Eu sou diferente. Eu sou um óleo. Eu não posso misturar com água. Eu não posso me adaptar a ambientes. Porque dentro de mim, eu não consigo me adaptar com sujeira dentro de mim. Porque eu tenho um Deus que fala comigo. Conserta a sua vida. Conserte. Todos vocês sabem quando está mal espiritualmente. Sabe? Ninguém fica mal espiritualmente, amada igreja, por um acaso. É um processo. Sem santificação não veremos. Agora, meu espírito passou por um processo de novo nascimento. É obra do Espírito Santo no meu espírito. O que é que eu vou fazer? Deixar ele trabalhar na minha vida. E eu não posso deixar o Espírito Santo agir na minha vida se eu não procurar viver uma vida de santificação. Isso quer dizer, uma vida de separação. E eu entendo, eu me volto para Deus e ele se volta para mim. Eu fui lavado, remido pelo sangue. Eu entendo que o Senhor foi preparar a minha morada, eu creio. O Espírito Santo, no meu espírito, que tem afinidades, que tem intimidade um com o outro, me conecta a essa convicção. A convicção da salvação dentro de mim. E eu sei que não é pela obra, porque eu sou bonzinho, ou tenho que ajudar que eu vou ser salvo. É pela uma fé viva que eu tenho dentro de mim. Então, o nosso espírito é uma parte que comunica o homem com Deus. E ela não pode estar cortada. Então, irmã Ana Paula, o espírito é que conecta nós com Deus. Por isso que o incrédulo não tem conexão com Deus. O espírito dentro do corpo, ela tem essa função. Mas só que eu não posso esquecer que dentro desse corpo, eu também sou uma alma. A alma é uma parte chamada, ou que podemos atribuir emoções, razão, alegria, sentimento. Alma. Eu sou isso. Intelecto. Pensamento. Ação. Alma. Só que a alma está ligada ao quê? Ao espírito.
O que vai acontecer com minha alma se o meu espírito estiver ligado em comunhão com Deus? Eu vou transcender para minha alma luz, paz, força, domínio, vida saudável. Então eu consigo, com a minha comunhão, com o meu espírito, com o Espírito de Deus, transcender para a minha alma, que é a minha razão e sentimentos. Agora eu passo a ter sentimentos positivos dentro de mim, de alegria dentro de mim. Aquela alma antes que eu vivia, a vida não presta, eu não consigo, a vida está ruim, baixa estima, depressão, tudo relacionado ao quê? Alma. Agora tem uma coisa, a minha alma que está afetada por uma falta de comunhão com o meu espírito, o Espírito Santo, o que vai acontecer comigo? Qual é a consequência disso? Trazer o corpo. Consequências. A alma está relacionada ao sistema emocional, ao sistema nervoso. O nosso corpo físico, sistema nervoso, está relacionado à alma. Quando a minha alma está abatida, eu afetei todo o meu sistema nervoso. E o meu sistema nervoso, amada igreja, está relacionado ao meu corpo físico. É aí onde entra a questão de uma depressão. Problemas não resolvidos levam um ser humano a um estágio de frustração, ou não? Ou você acha que um ser humano, quando não consegue resolver um problema, ele fica feliz? Ele não fica frustrado? Você acha que quando você recebe uma pancada, que você não consegue o seu êxito, a sua vitória, você não consegue acertar, naturalmente não vê uma tristeza, uma baixa estima, porque você foi frustrado. Esta frustração leva e projeta o ser humano a uma área chamada depressão. O que quer dizer isso? É uma força de fora para dentro, que ele suga suas forças, suga todo o seu sistema emocional, suga tua saúde, tudo que é físico. É como se tivesse algo sugando, puxando. Vai para o médico. Com certeza é importante todos nós ir ao médico. Por quê? A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Deus constitui os médicos para cuidar de nós, porque nós entendemos que somos uma parte física e por nós ser físico, nós estamos sujeitos a tudo de enfermidade, a tudo de pancada, porque foi uma punição que a nossa carne recebeu lá e não tem como anular isso. Queira você ou não, vai ter que morrer. O seu corpo vai ter que morrer. O meu corpo vai ter que morrer. Agora, eu não sei como meu corpo vai morrer. Tem uns que dormem e não acordam. Já vi caso de um casal tá dormindo e aí a mulher diz: meu filho, ei, tá o cara com os olhos vidrados lá, morreu. A mulher que está do lado ou vice-versa nem sentiu, o cara se bateu. Todos nós queremos partir assim, né? Quem não queria morrer assim, né? Partir com Cristo. Seria bom. Mas só que a nossa carne, ela recebeu uma punição, tem que morrer. Como nós não sabemos. Eu não sei como vou morrer. Eu peço a Deus, que no dia que eu partir, eu vou partir igual o primeiro marido de Patrícia, minha esposa. Eu peço a Deus, quando eu partir, eu venha partir como o esposo da minha esposa morreu. Escola bíblica dominical. E um porta-bíblia desse aqui. A minha mãe sentada de um lado. Minha mãe, convertida ao Senhor, que era beata mesmo. Aí o nosso irmão Marcelo, pai de Raquel,
O primeiro esposo de Patrícia, louva um hino, amém, glória a Deus, né, na presença do Senhor. Louva o segundo hino. No terceiro, já caiu morto. Caiu morto mesmo, não tem como. Partiu para a glória. Que partida linda, hein? Se ele soubesse como ele ia morrer, hein? Ele estava feliz, ele. Então nós vamos partir, igreja. O corpo. Ei, faz uma faixa nesse corpo aí. Veja o que está de lixo, de sujeira na cozinha, no quarto, né? Da nossa casa, os compartimentos, coração. Reflete aí. Porque na hora que esse corpo tombar, amada igreja, não tem mais chance não, hein? A oportunidade que o Senhor está dando é agora. Então o corpo, ele sofre a pancada que vem de dentro para fora, igreja. Por isso que a mudança de um cristão é de dentro para fora. Vamos voltar para o pó. O pó é a casa onde nós habitamos e que nós temos negligenciado a palavra de Deus e que a gente acha. Você já pensou, vocês mulheres, que mulher gosta mais de cuidar do corpo do que homem, né? Assim, da aparência, né? Você já pensou se o cuidado que a mulher tem de cuidar com a sua lataria, se fosse com a vida espiritual? Não quer dizer que não tem que cuidar, é importante cuidar. Né? Se investe muito dinheiro na beleza. É botox, é cirurgia plástica, né? É muitos que já morreram porque tá lá a mulher com um corpo tão bonito, mas quer estar mais bonito ainda, vai fazer uma lipoaspiração, aí morre, né? E pare e pense, se nós cuidássemos da nossa vida espiritual, como muitos cuidam da sua aparência, né? Que ignorância nossa, amada igreja. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1 que tudo é vaidade. Debaixo do céu é tudo vaidade. Tudo, tudo, tudo. Alguma pergunta? Corpo, alma e espírito? Corpo, alma e espírito? O espírito que liga o homem a Deus, a alma nós somos nós, ser vivente, sentimentos, razão, e o corpo é a casa onde nós moramos, chamado tricotomia humana. Tem a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E tem a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Entende agora? Então nós vivemos em 3 dimensões. Eu, pastor Jair, se você ser humano, você tem 3 dimensões que você vive. Porém, você é a mesma pessoa, vivendo em 3 dimensões. Tem dúvida sobre isso? Então, o teu corpo é a habitação de quem? O Espírito Santo? A palavra diz, alegrai, não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo ele pode estar entristecido do lugar que ele está habitando. E assim como você vai no lugar e não se sente bem, você quer sair. Tem determinados ambientes que você chega que não dá para você. Se sente mal, se continuar. E muitas das vezes o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, ele não está se sentindo bem em estar nesse corpo. Ele está ligado pela misericórdia do nosso espírito, pela misericórdia, pelo nosso espírito. Mas o restante está tudo arrebentado. Porque nós entristecemos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo não aceita morar dentro de uma casa que tenha lixo. Você não quer ir na casa de alguém lá e encontrar, ou alguém vai na sua casa e encontrar um monte de lixo na sua casa. Você vai se sentir mal. Ou não, Maria? Pastor, vamos almoçar lá em casa? Quando chega lá, está uma galinha lá em cima. Está o prato cheio de mosca lá, pelas beiradas, né? E você só... Não, pastor, porque tem muita mosca aí. Irmã Maria, me dê um copo com água. Quando vai, um copo cheio de sebo velho, de gordura.
Não é isso. E por que você não se sente bem quando convida o Espírito Santo para dar o melhor da sua vida para Ele? Por quê? Por que o Espírito Santo que habita em você não está mais sentindo bem? A sujeira, a incredulidade, o estilo de vida que nós vivemos. Mas a gente quer tudo de Deus. Vocês não oram assim, Deus me dá o pior, né? Ó Deus, abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida. Ó Deus, eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Paulo, me use como Pedro. É? Você quer que eu te use como Pedro? Você vai ter que viver como Pedro viveu. Você quer que eu use você como usei os meus discípulos? Vocês vão passar o que eles passaram e permaneceram. Que é muito fácil dizer assim, né? Mas na nossa vez, a gente não quer. Nós recebemos de Deus aquilo que nós damos para Ele. O que é que você dá para Deus? É o que você vai receber dele. Só isso. Esse é o retrato da igreja hoje. Querendo receber além daquilo que dá para Ele. E não vai. E não vai, igreja. Você é forte, basta uma dor chegar, vai cair no chão. Você não é o tal? Dá uma dorzinha para tu ver uma coisa. Outro dia eu estava trabalhando na saúde, chegou um cara numa cadeira de roda lá, negócio de apendicite. A dor é horrível, né? O irmão Davi já teve, não foi? Vesícula, foi uma coisa assim, vesícula. Cara quase 1,90 m, forte, musculoso. Ele saiu da cadeira de roda, parece uma câmera lenta, e rola no chão de dor. Eu digo, olha o homem como é que tá. Acabou o homem, né? A estrutura humana vai embora na hora da dor. O quanto nós somos incrédulos, igreja. A dificuldade que nós temos em entender Deus. Nunca esqueça, a sua distância entre você e Deus é o seu nível de conhecimento que você tem com a palavra de Deus. Qual o teu nível de conhecimento com a palavra de Deus? Com o que você pratica, vai ser a sua distância entre você e Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais servo você é. Mais pronto você está para servir a Deus, para suportar humilhação, injustiça, sofrer calado, engolir sapo vivo. Aquela natureza pecaminosa que estava tão aflorada dentro de nós, mas essa onça feroz dentro de nós, nós amansamos ela, domamos ela. Ela já não tem força mais como tinha antes. Antes você queria pro pau. Antes você queria dar na lata. Pá, é assim mesmo, tem que ouvir. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas minha faca não é. Meu murro não é. E aí vai. O quanto nós precisamos ser tratados por Deus. Deus quer nos colocar em uma posição, amada igreja. É por isso que Ele está permitindo determinadas situações de nossa vida para tratar o nosso coração. Tratar o nosso coração. Deus, Ele quer, amada igreja, que nós cresçamos espiritualmente. Por isso que tem muitos crentes que estão caindo das pernas. Não tem mais força de vir para a igreja. Não tem mais força de orar. Ninguém consegue ver mais nesse cristão Jesus na vida dele. Essa atitude dele é tudo contrário à palavra de Deus. A vida dele já passa a ser uma mentira nessa terra. Quando diz que tem uns crentes verdadeiros, é porque tem uns falsos. Quando tem um pastor que é verdadeiro, é porque tem falso. O mundo está infestado disso. Eu não tenho nada a ver com os pastores que fazem coisa errada ou com você que faz coisa errada. É a minha vida diante do Senhor que está em jogo.
Eu tenho que lutar por ela. A Bíblia diz: lute para que alguém não tome a sua coroa da vida. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão. Olha, no lugar de muitos que estão aqui dentro. Há muitos que estão lá fora, igreja, que um dia vai estar aqui. E muitos de vocês correm o risco de não mais estar aqui, estar no lugar daqueles que estavam lá. E esse não é o propósito de Deus. O propósito do Senhor é que nós cresçamos espiritualmente. Limpe essa casa enquanto é tempo. Faz uma reflexão. Não é igreja batista, igreja nenhuma que vai salvar a gente. É Bíblia. Eu sei de onde eu vim. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe, igreja. Olha a irmã Ana Paula. Ela passou um momento na vida dela, mais recente, que se não fosse a mão de Deus, estaria aqui. Família está passando por um difícil. Vai vencer o mais forte. E o Senhor nos fez mais fortes. Primeiro ponto, eu saber como eu fui feito do pó. E saber que eu vou voltar para lá. E saber que o tempo que eu estou nessa terra aqui é passando a chuva, é um tempinho rápido. Um dia desse, Maria, você tinha 15 anos. 20 anos. 30. Não passou rápido? Passou rápido. Estão passando a chuva aqui. Eu não sei quanto mais tempo nós vamos viver mais nessa terra. Não deixe chorar. Para chorar quando o leite derramar. O Espírito Santo, amada igreja, ele está sobre a gente. Eu quero alegrar o Espírito Santo em de mim. Tudo tem que começar dentro de mim. A dor quem sente sou eu, não é minha esposa, não é meus filhos. É eu que sinto. É eu que, a partir deste ponto, que eu sei que eu estou caminhando para um endereço eterno com Cristo, e a Bíblia diz, eu entendo que a palavra diz, amada igreja, que aquele que começou a obra em mim vai terminar. Vai em Filipenses 1,16, irmã. Aquele que começou a obra em mim há de terminar esta obra na minha vida, sabe por quê? Porque eu estou me colocando à disposição do Senhor. Eu entendo que a palavra diz que aquele que vem após mim nega a si mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que saber o peso da cruz, da responsabilidade. E eu sei que para seguir a Cristo, o caminho é tão estreito que só passa a minha alma. Minha esposa não vai me salvar e nem meus filhos. Vocês não vão me salvar. A salvação é mediante, amada igreja, lutas. Olha o que diz a palavra. Tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, o Espírito Santo começou no meu espírito, me transformou, amada igreja. Eu recebi uma filiação espiritual. O Espírito Santo colocou dentro de mim a natureza de Cristo. A minha vida passou a ter vida, ter forma, quando, a partir deste ponto que eu tive encontro com Jesus, eu aprendi a andar com meu Jesus. E aquele que me transformou, e que fez desta obra que a igreja não faz. Igreja não transforma. Ninguém transforma ninguém a não ser a palavra de Deus quando encontra espaço dentro de nós. Só o Espírito Santo é que é capaz de pegar o homem e transformar de dentro para fora. Começou esta obra e ele diz e me promete que aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse?
Jesus já voltou para muitos. Para muitos, Jesus já voltou. Aqueles que morreram, para esses, Jesus já voltou. Cabe agora, esses que partiram, eles são responsáveis, porque tiveram a oportunidade aqui na terra de escolher o seu destino. Porque Deus colocou os céus e o inferno para a escolha. E o homem resolveu escolher uma vida eterna sem Deus. O destino para esse é um julgamento final e uma condenação eterna que será lançado nas trevas. Mas esse que foi o meu Deus, que fez uma boa obra, até o dia que eu estiver nessa terra, eu creio que Ele vai aperfeiçoar dentro de mim esta obra, em nome de Jesus. Aperfeiçoar, melhorar a nossa vida, transformar a nossa vida. Então eu preciso entender e compreender, amada igreja, quem me chamou foi Jesus. Não foi eu que chamei Ele. Não foi eu que chamei. Não foi Deus não foi você que chamou Jesus. Não foi você que escolheu a Deus, igreja. Foi Jesus que me escolheu. Foi Ele que me escolheu. A palavra diz lá em João capítulo 6, versículo 60, que quando Jesus pregava a igreja, os discípulos diziam: Senhor, dura esta pregação. Maneira mais aí, Jesus. Bota aí. Maneira mais, Jesus. O Senhor está pegando pesado, Jesus. O Senhor está pegando pesado. João 6, 60. Olha o que está escrito. Os próprios discípulos. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia. Não, 6,60. Muito, pois, dos seus discípulos. Olha lá. Olha lá. Os discípulos. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Senhor, o Senhor está pegando pesado demais, Senhor. Jesus estava preocupado não, igreja. Ele é a verdade. Ele diz que a palavra é uma espada de dois gumes. Ele corta para lá e corta para cá, igreja. Não tem esse negócio em cima do muro. Jesus não estava ali para alisar o lombo de ninguém, alisar o egoísmo de ninguém, não. Vá para o 66 aí, versículo. Muitas das vezes nós somos, amada igreja, tão sensíveis na igreja. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com quem? Fala aí. Porque Jesus está falando a verdade. Mexeu com o meu ego. Eu pensei que o evangelho é mar de rosa. E o evangelho, o Senhor está me passando, que o evangelho é um caminho estreito, porta estreita. Renúncia. Eu não quero isso não, Jesus. Tchau. Ó. Segue teu caminho, Jesus, que eu vou seguir o meu. E muitos abandonaram Jesus Cristo. Jesus olha para Pedro e diz assim. Vai lá no 60 e 61, parece. O que Jesus fala para Pedro? 61. Veja aí. 6,61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Paz. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vai lá. O Espírito Santo que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Vai lá. Mas algum de vós, quem não crê, porque bem sabias, Jesus, desde o princípio,
quem eram os que não cria e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai. Está escrito aí onde Jesus disse para Pedro, 68. Então disse Jesus aos 12, olha para lá. Jesus se volta para os... Jesus estava ali já, sabe, fumaçando já. Jesus já tinha observado que a multidão deu as costas para ele. Frouxos, covardes. Preste atenção, Marisa. Então disse Jesus aos 12, quereis-vos também, retirai-vos. Jesus disse para os discípulos, você quer ir com eles também? Ei, Pedro, João, vocês querem ir. O problema é teu, quer ir. Vai lá. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde é que eu vou? O mundo lá fora não tem mais saída, Cristo. O momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e colocamos nossos pés no Evangelho, não tem mais volta. A volta ao inferno. Se você colocou o pé no Evangelho, não tem mais volta. É daqui para frente. Pedra, perseguição, humilhação, momentos difíceis. É uma série de tranqueiras que vai vir pela frente. Mas Deus, que começou a obra em nós, Ele há de aperfeiçoar dentro de nós, Cristo. Vocês são um povo de Deus. Olhe para dentro dessa casa. Pergunte para o Espírito Santo. Qual é o lixo que está lá dentro? Que você tem que remover. Para dar espaço ao Espírito Santo se alegrar com sua vida. Você sabe o que acontece quando o Espírito Santo se alegra com você? Você sente a alegria da salvação. Sua mente não tem mais tempo para estar falando besteira e processando besteira. Você quer Jesus todo o seu tempo. Aonde você vai, Jesus, acabou. Você vai nos ambientes, você não se adapta mais. O mundo se tornou pequeno para nós. O Senhor nos deu crescimento. E o mundo está pequeno para nós. O mundo agora cheira mal de nossas narinas. O que nós queremos é Jesus. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja. Hoje à noite, 18 horas, estaremos aqui. Obrigado aos internautas que nos assistem. Deus abençoe a sua vida.